Eu tenho certeza que esse filme aqui vai te deixar paralisado do início ao fim. Sem contar que vai te deixar com muito medo. Em 2004, Hollywood estava obcecada com um estilo de terror diferente, o terror japonês. Depois do sucesso de O Chamado em 2002, os estúdios americanos perceberam que havia algo nos filmes asiáticos que perturbava de uma forma diferente. Foi aí que decidiram adaptar Ju-On, The Grudge, dirigido originalmente por Takashi Shimizu no Japão. O curioso é que, ao contrário dos outros remakes, o próprio Shimizu foi chamado para dirigir a versão americana. E isso já traz uma peculiaridade. O Grito é uma ponte direta entre duas culturas, dois cinemas de terror e duas formas distintas de provocar o medo. Bom, a primeira vez que eu vi o Grito não foi só o medo, foi uma sensação de incômodo. Não tinha aquele terror de jumpscare previsível. Era um mal-estar constante, como se o filme tivesse um peso espiritual, e parte disso vem da história que ele conta. E aí, eu sou o Guy e gosto muito de filme de terror, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o seu like para ajudar o canal. E bora para a história do filme de hoje. No filme nós seguimos Karen, interpretada por Sarah Michelle Gellar, uma assistente social americana que vive no Japão. Ao visitar a casa de uma idosa, ela descobre que aquele lugar carrega algo muito mais pesado do que poeira e abandono. E sim, eu tô falando de uma maldição. Uma maldição nasce quando alguém morre em extremo ódio ou dor e permanece presa naquele espaço, consumindo todos que entram. E é nesse ponto que o filme já mostra sua diferença. Não há como escapar dessa maldição. Não é só um monstro que você pode derrotar, nenhuma entidade que você pode exorcizar. É um ciclo inevitável, tipo uma contaminação. E aqui temos a primeira curiosidade: o Grito foi vendido como baseado em uma lenda real japonesa, chamada Onryo, não sei se eu tô falando certo. Espíritos vingativos que retornam para atormentar os vivos. Esse conceito é tão presente na cultura japonesa que atravessa séculos. No teatro kabuki, ainda no século 17, já existiam peças sobre fantasmas femininos de longos cabelos negros e roupas brancas, símbolos de pureza manchada pela vingança. Quando Shimizu trouxe isso para o cinema, ele não estava inventando nada, ele estava atualizando um mito cultural que já fazia parte do inconsciente do coletivo japonês. O detalhe é que a produção americana manteve exatamente essa estética. O cabelo preto cobrindo o rosto, a pele pálida, os movimentos desconfortáveis e não naturais do corpo. E tudo foi feito sem depender de efeitos digitais. Kayako, o espírito principal, era interpretada por Takako Fuji, que já havia vivido o papel nas versões japonesas. Os movimentos corporais dela eram feitos com contorcionismo real, nada de computação gráfica. E o som gutural do Grito não foi criado em estúdio. A própria atriz fazia a vocalização, deslocando o ar da garganta em uma forma anormal. Isso dá um peso físico e uma experiência muito imersiva. Mas se você parar para pensar, o Grito também fala sobre algo muito mais profundo. Ele traz o olhar de uma americana perdida em uma cultura estrangeira. A Karen está isolada, sem compreender direito a língua, sem entender as tradições, e quando cai na maldição, essa sensação de deslocamento cultural se mistura com o medo. Esse detalhe não é à toa. Sarah Michelle Gellar foi escolhida justamente porque o público americano já a via como a caçadora de vampiros, todo mundo conhece como Buffy, e então colocá-la como uma estrangeira indefesa, sem nenhum poder contra aquele mal, foi uma forma de reforçar que não importa quem você é, a maldição sempre vai vencer. Agora deixa eu te contar um fato interessante sobre os bastidores que também contribuíram para esse clima de terror. Mas antes dessa curiosidade, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder mais vídeos. Eu pretendo trazer muitos vídeos aqui, então bora nessa comigo. As filmagens aconteceram no Japão, em locações reais. As casas usadas no filme eram construções tradicionais japonesas, muitas já consideradas assombradas pela população local. A equipe relatou que vários técnicos se recusaram a gravar em alguns ambientes. Um dos casos mais famosos foi de uma câmera que parava de funcionar sempre que filmava determinadas áreas da casa. Coincidência? Talvez, mas para um filme que já fala sobre a maldição, isso só alimentava essa mística. E tem um outro detalhe.
O filme foi editado de uma forma que confunde o espectador de propósito, ao contrário da narrativa linear de Hollywood. Shimizu manteve uma estrutura fragmentada de Ju-on, que é o original japonês. As estruturas são contadas em blocos desconexos, que depois se unem como peças de um quebra-cabeça. Isso gera no público uma sensação de desorientação e de estar perdido no tempo. O que, convenhamos, é exatamente como os personagens se sentem dentro da maldição. É como se a própria montagem do filme fosse amaldiçoada. O uso da cor também é um ponto essencial. O filme inteiro é uma paleta fria, azulada, quase drenada de vida. E esse tipo de coloração foi escolhido para passar a ideia de que estamos em um espaço de morte, um mundo sem energia vital. Repare uma coisa, a única cor que realmente se destaca é o vermelho do sangue, mas que é usado pouquíssimas vezes. E isso tem um efeito psicológico muito forte. Quando o vermelho aparece, o choque é muito maior. Mas sabe o que me arrepia até hoje? O silêncio. Ao contrário de filmes americanos que enchem a tela com trilha sonora, o grito usa o som de forma minimalista. Há longos momentos em que só ouvimos os sons ambientes, passos, respirações, estalos de madeira, e isso prepara o espectador para o pior. E aí vem aquele grunhido, aquele som gutural de Kayako, que eu juro que parece que vem de dentro do nosso próprio peito. Matthew, stop it. Uma das cenas mais comentadas é a do lençol branco na cama, e o tecido começa a se mover sozinho. Parece um truque simples, mas o que deixa mais desconfortável é a forma como a câmera segura o plano, sem cortes rápidos. Shimizu sabia que o horror não estava no susto, mas na espera. E esse é um dos pontos mais fortes do cinema japonês, o medo do vazio, do silêncio, do espaço entre um movimento e outro. Falando em truques técnicos, a cena em que Kayako aparece se arrastando pelas escadas foi feita sem efeitos digitais. A atriz literalmente se arrastou, enquanto o som do grito era adicionado ao vivo. E é engraçado porque em Hollywood essa cena virou referência e foi copiada em dezenas de outros filmes. Mas no original, ela era apenas um momento simples, quase cru, que ganhou o poder justamente por ser físico e real. E tem um easter egg que muita gente deixa passar. No escritório onde Karen trabalha, há pequenos recortes de jornais na parede, que fazem referência a mortes inexplicáveis em outras casas de Tóquio. Isso nunca é explicado no filme, mas sugere que a maldição não está isolada naquela casa. É um detalhe quase imperceptível, mas que expande bastante o universo. Outra curiosidade é que o filme foi um sucesso inesperado nos Estados Unidos. Ele arrecadou cerca de 180 milhões de dólares no mundo todo, com um orçamento de apenas 10 milhões. Mas na época foi muito criticado por ser confuso demais para os padrões americanos. O que antes era considerado um defeito, hoje é visto como um charme. A edição fragmentada, a narrativa não linear, são justamente o que torna o filme mais diferente e mais perturbador. E aí eu confesso pra vocês que sempre que eu revejo o Grito eu sinto que ele não envelheceu. Pelo contrário, ele ainda me pega de surpresa com um desconforto visual, com um silêncio e com o fato de que você não consegue se livrar da maldição. E aqui vai um spoiler. No final, onde Karen tenta queimar a casa, achando que vai acabar com tudo, mas descobre que não, é com certeza um plot e um soco muito bem dado no nosso estômago. Porque ele deixa claro, não há escapatória. O medo não termina quando o filme acaba. E essa pra mim é a essência do terror japonês. Ele não te dá respostas, não fecha todas as portas e deixa a maldição aberta, entrando no seu imaginário e talvez até na sua própria casa. Mas agora eu quero saber de você. Você já assistiu O Grito? Qual cena mais te marcou? Kayako descendo as escadas, o lençol se movimentando sozinho, o som gutural que parece preso na garganta? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber se esse filme realmente te impactou e se deixou aí alguma cicatriz em você. E claro, se inscreve porque ainda temos muitas maldições para investigar.